A fase de Pedro é muito melhor do que as pessoas imaginam. E ele é titular do comando de ataque do Flamengo com o Tite, como era com o Sampaoli, na fase final do técnico argentino pelo clube, como foi com o Vitor Pereira, e não é por acaso. Também era com o Dorival Júnior, lá em 2022, quando o Flamengo ganhou a Copa do Brasil e também ganhou o troféu da Libertadores da América pela terceira vez em sua história. Pedro tem sido um artilheiro muito regular, com um número de gols muito elevado. E as pessoas talvez não percebam o que vem acontecendo na trajetória desse jogador, que mesmo quando faz atuações ruins e tal, não muito animadoras, tem regularmente deixado a sua marca, a bola nas redes. E foram 3 gols que ele marcou contra a equipe do Bangu. E vamos falar sobre isso nesse vídeo que tem o patrocínio do SofaScore. No SofaScore você encontra fartíssimo conteúdo, um banco de dados com mais de 2.500 jogadores do futebol brasileiro. Imagine pelo mundo inteiro. E assim você pode verificar estatísticas dos jogadores, você pode verificar o mapa de calor, você pode seguir equipes, seguir campeonatos e ser informado em tempo real a cada gol, a cada cartão vermelho, a cada pênalti perdido ou marcado, enfim, as mais importantes informações nas partidas das competições que interessarem a você, que você passasse aqui, ou de um time, ou de alguns times específicos, você vai ficar sabendo no SofaScore. E sempre que você quiser uma estatística sobre um jogador, sobre uma equipe, como foi o desempenho, o mapa de calor, por que setor do campo está jogando, você encontra tudo isso no SofaScore. Por isso, é muito importante você fazer o download do aplicativo no link que está na descrição do vídeo ou no QR Code na tela. E você também pode acessar o SofaScore no computador. Você pode colocar lá no Google, né, ou no seu mecanismo preferido de busca, SofaScore, e já colocar ali entre os favoritos para quando você tiver no seu computador, no seu notebook, já acessar o site do SofaScore também em busca das informações que vão te ajudar muito a entender o futebol e debater com os amigos com muito mais conteúdo e propriedade. SofaScore, download aqui nesse QR Code ou no link que está na descrição do vídeo. Eu vou mostrar agora para você aqui a classificação do Campeonato Carioca, Taça Guanabara no SofaScore. Você vê aí que Flamengo e Fluminense têm a mesma pontuação, o número de gols também é o mesmo. O Flamengo sofreu somente um gol, esse gol foi marcado pelo Nova Iguaçu no empate 1-1, quando o Flamengo jogou com um time de garotos, um time C/D, né? Uma falha do Noga, um jovem zagueiro que foi até emprestado em seguida para o Leixões de Portugal, ou seja, com o Tite à beira do campo, o Flamengo não sofreu gol, o Flamengo não foi vazado. O que está fazendo diferença e colocando o Flamengo na liderança dessa competição nesse momento é justamente a defesa, já que em pontos e gols marcados, Flamengo e Fluminense têm campanhas iguais. Então, importante frisar isso. Isso é muito a cara do Tite, nós temos falado sobre isso com uma certa frequência, já que há uma cobrança muito grande, às vezes um pouco assodada, um pouco apressada por desempenho e resultado. O Flamengo tem muito ainda a ajustar, mas tem conseguido aí manter a sua defesa quase inviolável e marcando muitos gols numa progressão interessante. É claro que os adversários do Campeonato Carioca são mais fracos, são adversários que não são dos mais desafiadores, mas há maneiras, como sempre digo, e maneiras de você derrotar o time mais fraco. O Flamengo derrotou o Bangu com tranquilidade e autoridade, e isso passou muito pelos pés de Pedro. O Pedro que vive uma fase artilheira bem longa, bem longa. Eu digo isso porque mas ele é um centroavante ou goleador, sim, mas tem goleador que passa a fase de seca, né. O caso do Pedro não, ele tem feito muitos gols e tem se destacado com gols importantes e em momentos delicados até da equipe do Flamengo. Até do Mundial de Clubes do ano passado, ele foi artilheiro em 2 jogos, marcou 4 gols. O Flamengo fracassou, mas ele não deixou a desejar não. Se a defesa do Flamengo do Mundial funcionasse como a atual, o Flamengo não teria sido eliminado da forma como foi desclassificado vergonhosamente logo na primeira partida, contra um Al Hilal que nem era esse Al Hilal cheio de jogadores famosos, comandado pelo Jorge Jesus, depois da bolha, do surgimento da bolha do futebol saudita. Então é importante entender isso. O Pedro é titular absoluto, não é por acaso, eu vou mostrar para você os números que comprovam isso. Esses números você também encontra no SofaScore se você pesquisar lá a ficha do Pedro temporada por temporada. Então veja, a fase é boa e longa. O Pedro nesse ano já tem 7 gols em 7 jogos. E aí contamos 5 partidas pelo Campeonato Carioca e os 2 jogos que ele fez pelo Flamengo lá nos Estados Unidos, quando ele marcou um gol contra o Philadelphia e um gol contra o time do Orlando. Então são 7 jogos e 7 gols. Se contarmos apenas os jogos do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, o Carioca, 5 jogos e 5 gols.
3 contra o Bangu. Foi o quarto hat-trick, ou seja, 3 gols num jogo, da carreira do Pedro, todos pelo Flamengo, e ele não havia marcado nenhum no ano passado. O último fora assinalado contra o Red Bull Bragantino em outubro de 2022. Tá? Mas não se engane, no ano passado o Pedro foi o jogador brasileiro que mais marcou gols, isso mesmo. Em 2023 ele marcou 35 gols em 61 jogos. Nenhum jogador brasileiro no mundo marcou tantos gols quanto o Pedro, né? 35 em 61 jogos ele somou. Se pegarmos os gols do Pedro do ano passado e emendarmos aí com esse início de temporada, ou seja, 2023, 2024, teremos 42 gols em 68 jogos. Olha que marca importante. E se formos lá atrás, buscando desde 2022, quando ele foi artilheiro da Libertadores, campeão do torneio também da Copa do Brasil pelo Flamengo, ele fez 71 gols em 127 jogos. Gente, é uma marca importante, é uma marca muito convincente de um jogador que é um 9, é um centroavante, que precisa melhorar alguns aspectos, pode melhorar a participação do jogo sem bola, ajudar na pressão no campo do adversário, mas o Pedro tem feito muitos gols. E quando se discute se ele deve ser um titular, me parece algo meio sem sentido, porque a principal missão de um centroavante ele tem honrado, ele tem cumprido. Você vê aí os números. Então não é só contra o Bangu, não. Já fez gol de bicicleta no Atlético Paranaense em Copa do Brasil, foi artilheiro de Libertadores, já marcou contra adversários importantes no futebol brasileiro. Então o Pedro tem já uma história muito significativa com a camisa do Flamengo e continua fazendo muitos gols, regularmente. Mesmo, não está jogando bem, é verdade, às vezes não joga tão bem, mas sempre deixando a sua marca. E isso faz a diferença. Não é por acaso que ele segue como titular. E nesse começo de temporada com 7 gols em 7 jogos, evidentemente, isso torna, digamos assim, a sua presença entre os titulares mais relevante, mais importante, porque é o jogador que faz a diferença ali no ataque. Um ataque que, em geral, cria muitas situações para fazer um golzinho, né? O Flamengo tem esse grave problema. Então, quando se discute se o Pedro deve ou não jogar, não dá para ignorar isso aí. Os números estão aí. São números muito evidentes. E não se trata, obviamente, aqui de preferência por A ou B, antes que algum bobalhão fale isso. São números, são evidências. Você está vendo aí. É o cara que tem feito os gols já há algum tempo. Então, por isso, o Tite o mantém entre os titulares da equipe do Flamengo. E a vitória sobre o Bangu foi uma partida boa, razoável para boa, num processo evolutivo do time, que vai crescendo aos poucos, vai evoluindo pouco a pouco. E a grande notícia, a grande novidade foi o Igor Jesus, jovem volante que vai completar nas próximas semanas 21 anos apenas, que não vinha tendo oportunidades, começou jogando porque o Pulga, que leva muitos cartões amarelos, estava suspenso. O Alan está fazendo uma recuperação física para voltar numa condição melhor depois de algumas lesões que ele sofreu no ano passado, no Atlético Mineiro, depois quando chegou ao Flamengo. E aí o Tite deu a chance para o Igor Jesus, que até na coletiva depois do jogo, César Sampaio, seu auxiliar, dizia que vinha se destacando nos treinos. Então teve a chance e foi muito bem o garoto. Interceptações, roubadas de bola, pressionando no campo adversário. Foi ele que pressionou para roubar a bola na jogada do segundo gol, né? Um passe depois, uma sequência, uma tabela, na verdade, Pedro, Luiz Araújo voltando, Pedro fazendo gol. Deu passos verticais, buscando os companheiros no ataque, deu um chute de fora da área, obrigando o goleiro Gabriel Leite a fazer uma boa defesa. Então o Igor Jesus foi a grande notícia, porque o Pedro, com os números, nós já sabemos, é só prestar atenção. Números expressivos, mas o garoto, de fato, mostrou personalidade, capacidade, não foi aquele volante que só toca para o lado, pelo contrário, buscando passos verticais, passos para frente sempre que possível, e mostrou vigor físico. Foi muito bem, foi muito bem. O Flamengo parece ter descoberto ali um jogador que possa, de fato, colaborar num elenco que só tem, além dele, né, como volantes, o Alan e o Pulga, já que o Thiago Maia, tudo indica, vai acabar saindo do Flamengo. Né? Tanto que ele nem foi para o jogo, mesmo com a impossibilidade de Tite contar com os outros 2 jogadores da posição que vêm sendo utilizados com maior regularidade. Tem também o Ryan Lucas do Flamengo, que entrou no segundo tempo, que é um jogador de um outro estilo, também pode ser volante, primeiro volante, mas tem só 18 anos,
esse acho que vai esperar mais um pouquinho, mas o Tite, eu já falei isso aqui outras vezes, está muito de olho nele, é um jogador bem promissor, bem interessante. Foi legal ver também que ele colocou o Raia Lucas, colocou o Vitor Hugo, colocou o Matheus Gonçalves, botou essa garotada para jogar, dando mais rodagem, dando mais tempo. É pena que o Cleiton ainda não tem conseguido entrar na zaga, seria importante que também participasse de alguns jogos para ganhar um pouco mais de corpo. O Cleiton, assim como o Igor Jesus, esses jogadores foram utilizados no começo do ano passado pelo Vitor Pereira, depois acabaram não tendo muita chance. E são jogadores que precisam ser vistos porque estão no elenco e parecem ter condições de colaborar, de participar. O Igor Jesus deu um passo importante para ser uma opção para o Tite ao longo dessa temporada. Eu acho que esse carimbou aí uma, digamos assim, uma presença mais assídua nos jogos do Flamengo, não como titular, claro, mas sempre que necessário for. Esse vídeo tem o patrocínio do SofaScore, faça o download do aplicativo, o link está na descrição do vídeo ou no QR Code que você já está vendo aí na tela, então não deixe de fazer o download, os números do SofaScore vão te ajudar demais a entender o futebol e ficar bem informado, o que é muito importante, evidentemente. Faça o download do SofaScore, que é parceiro aqui do canal, parceiro do youtube.com/Mauro César. Teremos a live, né, de Flamengo e Bangu nessa sexta-feira às 7h30 da noite. Live 7h30 da noite. Como tenho feito sempre, como participo das transmissões dos jogos do Flamengo pelo canal Gold, também no YouTube, para não fazer a live de madrugada, nós estamos fazendo na noite seguinte. Então será às 19h30 dessa sexta-feira, se você estiver assistindo o vídeo antes desse horário, evidentemente, você pode assistir a live. Se você assistir esse vídeo depois, você pode ver a live gravada também a qualquer momento aqui no canal. Eu estarei mais uma vez em um jogo do Flamengo na transmissão pelo Gold na próxima terça-feira, quando o time voltará a campo para jogar contra o Boa Vista, né? Então estaremos lá. E no outro domingo também temos um encontro marcado para o Fla-Flu, que pode definir até quem vai ser o primeiro colocado e, consequentemente, o campeão da Taça Guanabara, o primeiro troféu do ano. No ano passado, o Fluminense levou a melhor justamente no confronto com o Flamengo na última rodada. Dessa vez, o confronto vai acontecer na penúltima rodada da Taça Guanabara, ok? Então, conto com a audiência de vocês nos jogos e também na live que vai acontecer nessa sexta-feira aqui no canal. E também conto com você participando do Clube de Vantagens da S1 Live. Vale a pena, você pode faturar uma camisa oficial de futebol. Toda segunda-feira tem um sorteio, confira. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. É isso aí, faça parte do Clube de Vantagens da S1 Live, que é o canal que tem o programa Na Área, do qual participo toda segunda e toda quinta, 11 horas da manhã, junto com Alain Bimad e André Rocha. Você pode acompanhar também o programa, claro, e contamos, é claro, também com a sua audiência dos nossos programas Na Área, na S1 Live. E, repito, entre para o Clube de Vantagens para você poder ter algumas vantagens, participar do bolão e, quem sabe, ganhar uma camisa oficial, que pode ser do Flamengo ou de algum outro clube da sua preferência, digamos assim. Legal? Então, mais uma vez eu quero destacar aqui os links na descrição do vídeo para o canal de cortes. Lá você encontra o melhor das nossas lives, você pode fazer a inscrição, a maneira de você nos apoiar, assim como o clube de membros. Participando do clube de membros do youtube.com/Mauro César, você apoia o canal, tem acesso mais rápido aos vídeos, tem descontos em produtos de parceiros. Você também pode participar da live dos membros, que acontece todos os meses. A de fevereiro foi agora no domingo de carnaval, então em breve teremos a live de março e muito mais. Então, está lá o link para participar do Clube de Membros do canal. O curso online de jornalismo esportivo segue também disponível para os interessados, com o link na descrição. Lá compartilhamos um pouco da experiência acumulada em 4 décadas de profissão, de jornalismo. O blog do All Sport, né, o blog do Mauro César, lá eu escrevo sobre 2 assuntos importantes nessa sexta-feira. Sobre Pedro, né, reforçando aqui o que falamos nesse vídeo, e sobre o gramado do Maracanã. A estratégia da empresa que cuida do gramado do Maracanã para que ele possa ficar bem melhor do que tem sido, já que é um alvo de pertinentes críticas há algum tempo, já começou sendo criticado desse ano de 2024. Isso também destaco aqui na descrição do vídeo o link para o Uso 360, que é o nosso parceiro das canecas, das camisetas, da Live Soft Open e vários outros temas, e com o cupom Mauro você tem sempre um desconto garantido. É isso, saudações! Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês.